a nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um conteúdo de garbo e elegância do É Nós Queiroz. Aqui, promessa é dívida e eu prometi que ia fazer um conteúdo sobre a Série B do Clube do Remo e o que para mim é a maior contratação ou uma das maiores contratações que o Remo pode ter no decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B. Ficaste curioso? Queres saber? Então eu te peço, eu te chamo, vem com nós, papi. Série B começando no dia 29 de maio, Remo viaja até Alagoas para enfrentar o CRB, que mudou de treinador. Beleza, eu fiz esse caqueado todo para te dizer qual seria, na minha opinião, uma das ou a maior contratação do Clube do Remo e não é jogador. Antes de eu te dizer, eu quero te pedir para tu dar o like nesse vídeo, compartilhar, te inscrever, acionar o sininho, não está recebendo notificação? Aciona, desaciona, o YouTube às vezes faz isso. E depois que vires o vídeo, vai aqui embaixo na descrição, tem o link para tu te tornares membro do canal. Tem muita coisa bacana lá, grupo de WhatsApp, participação aqui no É Nós Queiroz. Eu conto contigo, tá muito garbo e elegância. Vamos lá, o Remo começa uma maratona na Série B. As 10 primeiras rodadas estão definidas. Paulo, para de rolar e diz para ti qual é a maior contratação. Eu vou falar para ti. Para mim, a maior contratação, ou uma das coisas mais importantes que o Remo vai precisar nesse campeonato, se chama uma boa logística. Ai, Paulo, porra, tudo isso para isso. Eu vou te explicar, fica aí que tu vais entender. O Remo é o único representante do Norte na Série B. Série B de 38 rodadas, Série B de pontos corridos. Vamos aos fatos e aos números que são impressionantes. O Remo, eu vou começar com uma parada simples. Se você quiser, a partir da... Eu estou colando, gente. Óbvio que a memória da geração Atari não cabe tantos números. Então, se você me vir olhando para baixo, é porque eu estou colando, beleza? Eu posso te dar vários números, mas vamos lá. O Remo terá, do dia 29 de maio ao dia 7 de julho, que é onde a tabela está formada, as 10 rodadas, ele viajará algo em torno de 33.068 quilômetros. Caramba, sério. E terá 12 jogos em 40 dias. Isso dá mais ou menos um jogo a cada 3,33 dias. Já está complicado? Tá. Então presta atenção no que eu falo de boa logística. E vou te explicar como funciona isso para os clubes de Série B. O Remo começa a sua campanha numa viagem a Alagoas. A viagem a Alagoas tem 1.987 quilômetros. Óbvio que eu peguei isso do Google, tem situação de aeroporto, tem situação de escala e tal. Mas estou falando para pegar os números. 1.987 quilômetros. Óbvio, ida e volta. Beleza. Após isso, você pode olhar para a tabela que tem a volta no dia 5 de junho contra o Brasil de Pelotas e tem a ida para o Rio de Janeiro dia 13. Então nós estamos falando aí, obviamente, de 2 semanas que daria ainda para ter treinamento. Pois é, não dá. No meio disso tem Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então você viaja para Alagoas, volta para Belém, na quarta-feira você tem jogo. Legal. Fica em Belém, joga contra o Brasil, viaja para Minas. De Minas, eles devem ir para o Rio de Janeiro direto. Beleza? Então, a gente está falando em 2 semanas, 5 jogos. Já é complicado. A partir do jogo contra o Botafogo, eu vou te dar um número. O Remo terá 8 jogos em 24 dias. 25 dias. Dá um jogo a cada 3 dias. Beleza? Então, e aí, Paulo? Nesse meio de caminho há a viagem para o Rio de Janeiro, a viagem para Santa Catarina, uma viagem para Recife e uma viagem para Curitiba, que são os jogos que o Remo fará fora. Contra Avaí, contra Náutico e contra o Curitiba. Obviamente, falei do jogo contra o Rio. Isso quer dizer o seguinte, o Remo terá 33.068 quilômetros voados.
uma mudança aqui, no caso do Rio direto para BH, enfim. Mas é só para vocês terem uma noção. Isso dá, galera, nos 40 dias, com 12 jogos, é isso mesmo que você viu. 40 dias, com 12 jogos, no total dessas 10 primeiras rodadas, com a Copa do Brasil no meio. O Remo viajaria algo em torno de 826 quilômetros por dia, com menos de 3 dias de intervalo. O que eu quero dizer com isso? Mano, após o jogo contra o Botafogo, até antes, mas vamos considerar após o jogo contra o Botafogo, esquece treinar. É fly training, é treinar no avião, é descansar. Então os reforços vão ter que... Reforços não, contratações vão ter que se encaixar agora, e se não se encaixar agora vai ser com o jogo rodando. Então, por que, Paulo, a logística é tão importante? Quanto melhor for feita a trip, a viagem para esses lugares, com uma malha aérea que dificulta para nós aqui do Norte, quem viaja sabe disso, melhor. E aí eu acho que o Thiago, executivo de futebol, pode entrar e pode ser muito importante pelo relacionamento que ele teve com a CBF, que ele tem com a CBF, porque ele participou da seleção olímpica, estava lá nos meandros da Confederação Brasileira de Futebol. Paulo, mas como é que funciona isso? O Remo planeja, solicita suas passagens para o parceiro da CBF. Pode pegar e dizer, olha, eu quero essa viagem sem escala, para pegar o melhor dos mundos. A CBF, o parceiro dela, né, a agência, pode fazer uma devolutiva dizendo, aqui não dá, aqui não pode, botar o Remo num voo mais complicado, com mais escalas, com mais paradas, se tornar mais cansativo, menos tempo de treinamento, de adequação ao local, porque tu imaginas, por exemplo, tu vai sair de Belém e ir para Curitiba, depois volta, clima e tal. Se por acaso a CBF fizer tudo que o Remo pedir dentro das possibilidades, serão só os mais de 30 mil quilômetros, 33 mil e tantos quilômetros que o Remo enfrentará. Se a CBF disser, assim não dá, eu vou ter que te colocar em outro voo, a volta é na madrugada, enfim, tudo isso, terão ainda as dificuldades do próprio voo para atrapalhar o clube do Remo. Deixo aqui claro, tudo isso é importante, eu acho fundamental, principalmente num recomeço do Remo numa Série B, numa readequação, o Remo se reacostumando a jogar uma competição dessa. Mas tudo isso precisa ter bons jogadores, um bom treinamento, a parte técnica, a parte tática, tudo muito ok. Só que isso que eu estou falando influencia numa parada muito importante, que é a parte física do clube, a parte física do grupo. Isso vai se unir com o NASP, recuperação. O NASP vai ser fundamental na parte de recuperação, na parte de prevenção de lesão. E aí, vamos para o campo e bola? O Remo precisa sim ter um elenco mais qualificado e também com mais quantidade de jogadores. Então, quando você falar compor elenco como se isso fosse um menosprezo a quem está chegando, não faça, porque esse cara que vai compor elenco pode fazer muita e fará muita diferença no decorrer da campanha do Clube do Remo. Todo mundo está me perguntando, o Remo sobe? O Remo vai brigar para não cair? É 45 pontos? Eu vou falar para vocês o que eu venho falando para essas pessoas. Na matemática, é tentar o Remo fazer sempre 50% para mais dos seus pontos. Por quê? Porque com 50% ou um pouco mais, o Remo estará sempre no meio de tabela, longe da confusão, como diria o Pofechô, e se bobear, se der espaço, o Remo vai lá e bica. Repito, o Remo está voltando a uma Série B. Série B de 38 rodadas. Longa, com muitas viagens. Gente, são quase 900 quilômetros de viagem por dia. Entendam que eu estou só querendo mostrar um cenário para vocês. É fundamental que a logística do Clube do Remo funcione que nem um relógio suíço. Quanto melhor o voo, quanto menos desgaste, tanto na ida quanto na volta, melhor. Será o mundo dos sonhos? O Remo entrega para a CBF, ela diz, lindo, Leão, tá tudo certo, eu vou fazer isso? Não. Então prestem atenção. O time de vocês, Azulino, é o único representante do Norte. Motivo de orgulho, obviamente, mas
motivo de preocupação, de acompanhamento com detalhes que nas outras divisões, há tempos atrás, inclusive na Série B lá de trás, não fazia tanta diferença porque não era tão longeva. Repito, para mim é uma das maiores, se não a maior contratação que o Remo pode fazer. Mas ela precisa vir acompanhada de um bom time, bem treinado, bem preparado. Fisicamente, isso pode afetar. O NASP será mais importante, repito, na recuperação e na prevenção de lesão dos jogadores. Compor elenco, o cara veio para compor elenco, pode ser o grande diferencial de um clube. E mais, não terá tempo de treinamento. Não terá. Então, os contratados terão que se juntar e entender o esquema do Bonamigo com jogos. É isso. Acho que apareceram algumas artes para trazer essa parte lúdica para a nação querosense. Queria saber a tua opinião, se eu estou viajando na maionese ou se isso não é realmente muito importante para o Clube do Remo. Espero que tudo dê certo e a partir do dia 29 de maio, a cobertura do Brasileirão da Série B com o É Nós Queiroz, comigo e com vocês, nação querosense, será do mais alto garbo e elegância. Tamo junto, valeu, é nóis, Queiroz!